Olá, boa noite. Oi, para quem está chegando. Estou só esperando o Lucas conectar. A gente está tentando se conectar aqui e a gente já vai começar. Aí! Agora foi, tive que reiniciar o aplicativo. Desculpa. Imagina, agora fomos. Tudo bem? Fomos. Tudo bem, e você, Lucas? Bem, Estou aqui com a minha cara de estamos bolacha, aqui de volta. mais uma vez, para bater um papo. Sim, Vamos esperar um pouquinho ver se o pessoal entra e aí a gente uhum, começa, né? com Para quem, certeza. para quem está chegando hoje, então, a gente vai falar de refluxo e cólicas no bebê e como que a osteopatia pode ajudar no tratamento, qual é a nossa visão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as características também, né? Sim. Isso aí. A Patrícia Trindade está aqui na espera. Eu tive pessoas que mandaram pergunta no pessoal. Daí acho que no finalzinho dá pra gente fazer, ó, respondendo. Isso. Algumas perguntas comuns também, né? Essa semana atendi alguns bebês também com refluxo, então tem algumas dúvidas bem frequentes, né? Uhum. A Mar Santana, olá, Tô mandando convite aqui. vamos lá. Olá, Lucas, tá mandando um oi pra você. Oi, Mar, minha amiga. Pessoa, Bora. gente boa. E vamos começando? Vamos lá. Vamos lá, A bora. gen- Você quer começar se apresentando, Lucas, dessa vez? Vamos trocar. Pode ser. Da outra vez, da outra vez eu comecei me apresentando. Pode começar dessa vez aí, fazer as honras. Vamos lá, obrigado, Déia. Então, meu nome é Lucas, eu sou fisioterapeuta, especializado na área de pediatria e fiz a certificação em osteopatia e estou fazendo diplomado em osteopatia agora, indo para fazer a finalização dessa formação. E eu sou mestrando em ciências da saúde e, graças a Deus, está marcado para o dia 12 de agosto agora, falta um Ah, tá mês para fazer a chegando. defesa. Então, basicamente, esses sou eu. Eu entrei no mundo da reabilitação infantil, junto com a osteopatia, e agora estou juntando, né, essas duas vertentes, né? Trilhando E esse acho que caminho. é, é. É isso aí. Daí, senhora Andréia, né? Isso aí. Bom, então eu sou a Andrea, para quem não me conhece. Eu também sou fisioterapeuta, sou osteopata, então sou diplomada em osteopatia, sou certificada, né, pelo CUFITO, que é o regulador, né? É, e além disso, eu sou mestre e doutora em ciência da reabilitação. Venho trabalhando com osteopatia e só com osteopatia, né, como única forma de tratamento já há alguns anos e venho me aprofundado também nessa área da pediatria, principalmente nos bebês. Então, principalmente aí no primeiro ano de vida, né, é a faixa etária que eu mais atendo e curto atender e que foi assim uma descoberta muito incrível para mim, uma experiência muito incrível poder trabalhar com crianças e trabalhar com osteopatia e crianças. Então, eu falo que diferente, acho que o caminho foi um pouco diferente do Lucas, porque quando eu estava na graduação, eu não tinha a mínima vontade ou perspectiva de atender crianças. Então, eu achava que não era para mim. Eu sempre falo que isso durou até o primeiro momento que eu peguei um bebê para atender com osteopatia. Então,
Acho que o que me conquistou mesmo é essa perspectiva da osteopatia no atendimento à criança. E é sobre isso que a gente veio falar por aqui hoje. A gente tinha comentado, acho que a última live que a gente fez foi sobre osteopatia, né? Uhum, Qual que é a filosofia da osteopatia e a gente falou como trata questões relacionadas a dores. E uma das queixas na área de pediatria que as pessoas mais procuram, acho que a gente, é para resolver a dor na criança, que no caso seria nos bebês, que não seriam algo ortopédicos, né? Que no adulto é uhum, mais questões, entre aspas, ortopédicos, né? Uma dor na coluna, uma dor na cervical. isso. Já na criança vem outras queixas, né? Então são desconfortos, pelo menos a grande maioria dos meus, né? Daí assim que estão vindo principalmente na Realize, são distúrbios gastrointestinais, né? Isso, Queixas que podem ser gastrointestinais, mas podem ter outras origens, como a gente comentou já, né? isso. E tem, acho que a proposta dessa live é falar sobre todas as dimensões que podem estar influenciando nesses distúrbios gastrointestinais dos bebês, que Isso. são muitos, as possíveis causas, né? É, e começar, acho que, entendendo um pouquinho como que se dá essa formação, porque é tão comum as queixas gastrointestinais na criança e principalmente no bebê, nos primeiros meses, né? Então, se a gente for Uhum, pensar nas principais queixas da criança, né, e dos que os pais trazem nos primeiros meses, então está relacionado a cólicas, a refluxo, a constipação intestinal, uma irritabilidade em excesso, dificuldade na uhum, amamentação. Então, se a gente for ver os principais queixas do bebê, né, nos seus primeiros meses, eles são queixas gastrointestinais, sim. E que uhum, muitas vezes até passam assim no sentido de, ah, tudo bem, é um sintoma comum, vai passar, né, vai melhorar. E muitas vezes nessa a gente tem aí momentos de muito sofrimento para a criança e também para os pais. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho por que isso é tão comum de acontecer, mas porque não deve ser considerado normal e de que forma que a gente vai encarar isso também dentro da osteopatia, né? Acho que um dos primeiros que a gente estava comentando é sobre o refluxo, né? E as Uhum, possíveis causas. Acho que a gente pode dividir entre aspectos dentro dos modelos da osteopatia, né? A gente, se for parar isso. para pensar. Então, É, existem questões neurológicas que podem influenciar no controle nesse refluxo, existem questões mecânicas que podem explicar esse refluxo, uhum, pode existir uma demanda metabólica que pode influenciar nesse refluxo, questões respiratórias, bastante, isso. e Uhum, questões comportamentais, sociais, interação com os pais, a forma como eles lidam com essa questão. E eu falei do refluxo agora, mas é para cólica também e qualquer outro distúrbio que a criança venha apresentar, né? sim. A, a gente sempre, por exemplo, acho que se a gente puder falar de uma parte mais palpável, anatômica, vamos ver Uhum, se esse caminho seria o mais fácil para as pessoas entenderem. isso. O, falando do refluxo, né, que vai estar Uhum, muito ligado, a maioria das pessoas entendem como regurgitação ou vômito, né? uhum, É a volta do conteúdo que está no estômago do bebê, né, para um outro tubo que é chamado de esôfago. Né? Então, quando a gente engole isso. alguma coisa, ele passa por pela garganta, a hora que chega, né, por volta dessa área aqui, a gente começa a chamar de esôfago, né? E Uhum, até que ele desce e chega no estômago, onde o estômago vai ser feita a decomposição, entre aspas, assim, desse material, vai estar no meio ácido para facilitar a digestão pelo isso. intestino É delgado e grosso. uma coisa que até facilita para a gente ter essa visão, a gente pensa, a gente fala do sistema gastrointestinal, né? E a gente fala muitas vezes como trato gastrointestinal. Então, na verdade, é como se ele fosse um tubo que ele se inicia na boca e termina no ânus. Então, por Uhum, todo esse tubo é onde vai acontecer o contato com o alimento, então onde vai acontecer a salivação, a mastigação, né? No caso com a criança um pouco mais velha, a sucção.
ela vai deglutir, vai passar por essa região que chama esôfago, até que chega ao estômago, que é uma região que a gente fala que é dilatada do trato gastrointestinal. Então, nesse tubo, a gente tem essa parte, que é o estômago, e que ele se forma como uma bolsa mesmo, que vai receber todo o conteúdo que aquela criança ou qualquer pessoa ingeriu. E ali no estômago, muitas vezes, ele é comparado como se fosse um liquidificador, né, Lucas? Então, o Hum, estômago, ele tem a região de entrada e a região de saída. E aí, nesse centro, ele fica um saquinho, fica uma bolsinha. Quando eu como, essa região, né, essa região dilatada do tubo, ele vai se expandir e aí ele faz uma movimentação junto com a produção, né, do suco gástrico, junto com alguns componentes, algumas enzimas. Ele vai fazer uma movimentação e essa movimentação ela deve ocorrer com a entrada e a saída do tubo fechados. Então, a entrada e a saída do estômago vão estar fechados e como ele fica movimentando lá dentro, isso cria, né, uma movimentação do conteúdo que está dentro do estômago. Então, ele vai realmente remexer tudo que está lá dentro para que, nesse caso, o leite, né, que a criança ingeriu, faça esse contato com esse suco gástrico, com essas enzimas, para que se comece, dê início a essa digestão mais efetiva, né? E aí, só quando esse líquido já tiver um pouco mais digerido, um pouco mais preparado, é que esse controle, essa válvula de baixo, né, vai se abrir para que o leite continue, o conteúdo que está lá no estômago continue. E o que a gente tem muitas vezes, principalmente na criança e principalmente nos primeiros meses, é que essa válvula aqui de cima, a gente chama de esfíncter, né, Lucas? Então, uhum. essa válvula aqui de cima, da entrada do estômago, acaba abrindo em momentos que ele não deveria. E aí, o que acontece diante dessa movimentação do estômago, em vez do líquido continuar em direção ao intestino, ele pode voltar em direção ao esôfago. E isso pode trazer, lógico, alguns prejuízos para a criança, sim. E é muito comum, né? A gente fala que existe um período comum que isso acontece, né? Que Isso. é entre depois da primeira semana e até os 6 meses, né? Depois Uhum. disso, existem outras questões que são patológicas, mas o comum também existe. É possível se tratar o comum também, né? Para que isso não Sim. gere nenhuma tipo de perda para a criança, né? É. Alguma privação de nutrientes para ela. Isso. Isso é super importante a gente pensar, então, por que que se fala assim, ah, mas é comum a criança ter refluxo, depois de alguns meses, isso passa, melhora. E por que que isso acontece? Então, na verdade, quando a criança nasce, quando nós nascemos, nós temos o trato, né, todo o sistema gastrointestinal, ele está formado, mas ele não está totalmente maduro. Então, ele não está 100% preparado para fazer a digestão. E aí, gente, a gente tem que pensar assim, que tudo no nosso corpo é feito desses processos, né? Tudo é Uhum. aprendido e desenvolvido. Então, o trato gastrointestinal, ele começa a se formar na quarta semana de vida, né? Na quarta semana do embrião. Então, na quarta semana de gestação, já começa a se formar aí o intestino da criança. Então, é uma longa etapa mesmo. Então, Uhum. se a gente pensar o movimento da sucção, que é super essencial para a digestão da criança e toda a saúde do sistema gastrointestinal, a criança vai começar a fazer esse movimento e ter esse reflexo de sucção desde a 11ª semana. Então, a gente tem muitas mães que nem sabem ainda que estão grávidas e sua Uhum. criança já está fazendo sucção lá dentro, né? Então, olha Sim. que louco tudo isso. E isso vai se desenvolvendo durante toda a gestação. Durante toda a gestação, a criança vai deglutir o líquido amniótico, mas isso ainda não é o suficiente para gerar uma digestão ou um estímulo para a digestão. E aí, a partir do momento que a criança nasce e ela vai começar a ter contato, preferencialmente nas primeiras horas ou ali no primeiro momento, ela já vai para o peito e ela vai sugar. Aí ela vai começar a mamar, vai ter a sua primeira mamada. E a partir daí a gente começa a dar estímulo para esse sistema começar a funcionar. Lembrando que esse sistema ele necessita de estímulo para ter um funcionamento.
Então, não é um sistema que está pronto e funcionando 100% do tempo. Não, quando a criança começa, ou todos nós, quando a gente começa a sentir fome, então isso já tem um sinalzinho ali atuando, um nervo que a gente chama de vago, que a gente vai falar depois sobre ele, né? Então a gente tem um nervo aí que já começa a atuar quando a gente está com fome, a gente está pensando em comida, ele já está lá comandando o sistema. Quando a gente entra em contato e quando a criança entra em contato com o odor, com o cheiro do leite da mãe, isso já dá mais um estímulo de salivação, de sucção. Depois ele vai para o peito, ele vai começar a sugar, né? Ele vai começar a deglutir. Isso também continua dando estímulos. O leite desce pelo esôfago, chega ao estômago e quando chega lá, gente, esse estímulo, ele não é só mecânico. Então, existe um estímulo que tem um conteúdo lá no trato gastrointestinal, estimulando a parede do estômago, do intestino, mas também existe um estímulo químico desses componentes na parede do estômago, do duodeno, né, do intestino, e que vai fazer com que o corpo produza aquilo que a gente precisa para a digestão. Então, produza o suco gástrico, produza o suco pancreático, produza a bile, né? Produza muitas enzimas que vão servir para quebra e sinalização para que essa máquina, vamos dizer assim, funcione em sintonia. Então, realmente, não é uma tarefa simples de ser desenvolvida. Sim. E é por isso que isso vai demorar alguns meses. Então, quando a gente fala que a criança ela pode ter alguns sintomas aí até o 4º mês, 6º mês, é uma fase de adaptação, onde ela, né, vai ter os seus primeiros contatos e os primeiros estímulos para realmente, efetivamente, acontecer uma boa digestão. Acho que além disso, existe todo um desenvolvimento motor por trás, né? Que nessa fase que há o pico, tanto, né, no 4º mês do desenvolvimento de qualquer tipo de refluxo, até o 6º mês, quando tem uma decaída muito maior nesses sintomas do refluxo, é muito na hora que a criança começa a ter controle, já tem um controle cervical estabelecido, mas é quando ela tem um controle de tronco para poder ficar, por exemplo, na postura sentada por mais tempo, né? Então, a maturação, o jogo entre pressões, né, entre a cervical, a pressão do tórax, a pressão do abdômen, quando ele tem um controle maior de todos esses, do eixo, né, ele consegue também, quando tem uma diminuição dos sintomas também, né? Isso é um fator importante e que vem muitas dúvidas também. Então, para quem está entrando agora, a gente está falando de refluxo, tá? A gente começou a falar isso sobre, né, o funcionamento do sistema. E essa questão mecânica é importante e pode sim ser uma das causas desse refluxo, né? Então, pensando que esse sistema está em desenvolvimento, essas válvulas que eu falei, que a gente chama de esfíncter, nada mais é do que fibras musculares. Então, é um músculo que controla a entrada e saída de líquidos pelo estômago, né? E esse controle de contração, né, de segurar o conteúdo dentro do estômago ou relaxar para que a criança possa deglutir, né, engolir, esse controle também está sendo desenvolvido. O estômago da criança, principalmente nos primeiros meses, ele é muito pequeno, ele cabe aí um volume, ele inicia por volta de 20 ml, então pensa o que é 20 ml, é muito pouquinho. E tem crianças que mamam muito, e mamam, né, quase o tempo todo. Então, o aumento de pressão dentro do estômago, dentro desses primeiros meses, realmente facilita que haja um retorno, né, desse líquido, um retorno do leite. É por isso que crianças, por exemplo, que têm refluxo, muitas vezes têm uma recomendação de ficarem mais inclinadas. Então, existem aqueles colchões especiais para refluxo, né, que são mais inclinadinhos. Então, existe esse cuidado. Porque, realmente, se a criança ficar um pouco mais inclinada, né, ela não ficar deitadinha no reto, vamos dizer assim, isso diminui a pressão lá no estômago dela, naturalmente, e isso vai diminuir um pouco a chance de ter um refluxo. Lembrando, gente, quando a gente fala de um refluxo que é comum, que muitas vezes a gente chama de um refluxo fisiológico, a gente está falando daquele refluxo que ocorre por conta de uma imaturidade mesmo desse sistema, então vai voltar ao leite, pode ter uma regurgitação
Normalmente é Uhum. aquele pouquinho que a criança solta só no canto da boca. Às vezes pode ser um pouquinho um volume um pouco maior, mas isso vai acontecer principalmente durante as movimentações. Então, eu fui trocar de roupinha e o estômago estava meio cheio e acabou voltando. Ou de repente ela ficou mais ansiosa, né? Teve um pouco mais de gases, se movimentou muito e voltou. Então, isso são alguns episódios que a gente pode ter comumente. Agora, qualquer refluxo que esteja relacionado à irritabilidade, à dificuldade na amamentação, né, dificuldade de desenvolvimento, ganho de peso, qualquer outra coisa relacionada a essa regurgitação ou a esse refluxo, nós precisamos sim, né, não é nenhuma sugestão o tratamento, a gente precisa sim desenvolver o tratamento dele, né, Lucas? Uhum. Que eu acho que é importante a diferenciação, né, entre o patológico e o fisiológico. Então, existe esse refluxo que a gente Isso. espera que aconteça, quem a Andrea falou, por causa de uma maturação de todo o sistema. Mas tem o Uhum. refluxo que pode ser desencadeado por vários fatores que a gente vai falar, que é esse patológico, né, que eles falam que é a doença do refluxo gastroesofágico. Existem vários Uhum. sinais que a gente pode falar, que nem você acabou de citar, do perda de peso, o quanto ele está vomitando está interferindo no crescimento, a criança tá tendo recusa alimentar, alguma irritabilidade, é muito Sim. recorrente o vômito é em jato, né, que é Uhum. diferente uma regurgitação, né, aqui e uma regurgitação em jato, já é Isso. outra questão. E tem questões respiratórias muito importantes que estão relacionadas, né, ao refluxo quando ele é patológico. Então, a criança pode apresentar tosse crônica, pode ser uma criança com alterações com chiado na respiração, que ela Isso. pode desenvolver questões relacionadas às vias aéreas superiores, sinusite, rinite, alterações Uhum. respiratórias, Otite, otite né? média crônica serosa, porque o canal, não, a tuba auditiva, ela ainda não está com ângulo, né? Ela Uhum. está retinha aqui assim, e isso quando sobe qualquer tipo de conteúdo gástrico pode subir e atingir essa tuba, podendo Isso. causar uma inflamação no local. E existem posturas anormais que a criança fica também, né, com refluxo patológico, que ela assume, Uhum. que dá para você ver. Então, esses são sinais importantes do quando se procurar, né, uma ajuda para saber se seu bebê está com uma questão normal, né, faz parte, ou Isso. se é algo que precisa de uma ajuda para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível, né. Lembrando que nem sempre que existe também uma possibilidade da criança apresentar um refluxo oculto. Então é aquele que Uhum, não vai ser visível, né? Ou seja, não vai ser uhum, visível essa regurgitação, mas ele pode estar acontecendo, inclusive chegando até a região de vias aéreas sem a gente perceber. Então, qual que é o problema disso? Então, quando a gente tem o refluxo, é lógico, isso atrapalha na absorção desses nutrientes, atrapalha na digestão, e a gente tem que entender que esse líquido que está no estômago, junto com o suco gástrico, que é muito ácido, à medida que ele volta em direção ao esôfago, né, a região do esôfago, a região do nariz, opa, tô caindo aqui, a região do nariz, a região da tuba auditiva, são regiões que a mucosa que reveste, né, esses compartimentos, eles não têm o preparo que a parede do estômago tem para lidar com essa alta acidez. Então, quando esse suco gástrico junto com o leite entra em contato com essa mucosa, ele gera uma agressão na mucosa, então ele gera um processo inflamatório. Por isso é que quando a gente tem um refluxo, a gente pode sentir sim aquela dor retroesternal, aquela queimação. uhum, Além disso, a gente pode gerar sim sinusites, rinites, né? Por isso que gera otite. E se a criança, em alguns casos, broncoaspirar, ou seja, ela acaba respirando e esse líquido acaba passando pela traqueia em direção aos pulmões, eu posso gerar uma lesão na região dos pulmões, levando a doenças respiratórias. Então, existe até uma possibilidade de gerar bronquites, pneumonias, e algumas vezes até um desenvolvimento mais para frente, por exemplo, de um asma, de uma bronquite asmática, por uhum. conta desse contato, nos primeiros meses. Então, é por isso que a gente não pode deixar passar, vamos dizer assim, esse tipo
de sintoma apenas por ele parecer ser comum, né, nessa faixa etária. Por isso que a gente precisa procurar realmente o tratamento. Eu acho que o que dá para falar já nessa sua fala, daí é a questão do tratamento, né? Assim, já causa e tratamento, né? Que são Uhum, tá muito junto, né? Como que vai ser tratado, como que é a causa. Porque o que tenho visto muito na literatura é que a gente vê que existe o refluxo ácido e não ácido também. uhum, Que podem ter, existem tratamentos que são específicos para o refluxo ácido, né? Que é feito através de exames específicos com um gastroenterologista pediátrico, né? Ele que vai dar esse isso. diagnóstico. Só que existe os refluxos que a gente está falando que não tem, só é retorno, mas só que sem conteúdo ácido Uhum. e podem ter causas similares ou diferentes, mas daí o tratamento também é diferente, né? Porque E gera uma irritabilidade menor também, né? o que eu queria basicamente falar assim é que, por exemplo, quando tem essa questão ácida, por causa que uma mãe de uma ex-paciente minha falou aqui sobre a questão do Luftal ou medicações que são utilizadas para tratamento, né? Ah, será que é para a vida toda eu tenho que utilizar essa medicação, né? Para controle? Uhum. Primeiro tem que ver se tem alguma alteração de acidez ou não, né? Através de exames da pH-metria, enfim. Uhum. Porque se não for um refluxo por questões por questões ácidas, não que o refluxo seja causado por ser ácido, não vai a medicação que é contra o ácido, né? Então, por exemplo, o omeprazol, que é uma bomba inibitora de próton, Uhum. ou um antihistamínico H2 que eles utilizam muito, também não vai. Eles ajudam a diminuir o pH, né, do ácido, mas não Isso. tratam o refluxo, né? Porque eles vão tratar a acidez. Então, o que que é que está gerando, né? Qual que é a causa, então, desse possível refluxo, né? Acho que a gente pode ter várias questões. Acho que Sim, com o sim. bebê, a primeira coisa que a gente pode pensar, né? O primeiro trauma da vida desse bebê é a própria gestação, o posicionamentos, né? Que foram o processo da gestação, o processo do parto, e logo depois que esse bebê nasceu, né? Que posições ele ficou, porque existem áreas de pressão no crânio, na coluna, Uhum. na pelve, que podem facilitar esse processo, né? E tem Sim, justificativas, né? Por vias neurológicas, por vias mecânicas. sim. Você quer adicionar alguma coisa Não, eu nessa acho que parte? é interessante, é importante a gente pensar nisso. Então, entender que desde do gerar, né, essa criança já está sofrendo influências e ela já pode desenvolver alguma restrição ou não. Então, isso acontece com todo mundo. Então, desde o Uhum, posicionamento, e quando a gente fala do posicionamento, a gente pode falar assim, não necessariamente o tamanho da mãe, da gestante e o tamanho da criança, mas a possibilidade de movimentação. A criança ficou muito tempo na mesma posição. Quando eu faço vários ultrassons, né, quando eu vou fazendo os ultrassons, a criança sempre está na mesma posição, com o mesmo apoio, com a cabeça sempre apoiada do mesmo lado. Então, isso é algumas coisas que a gente, para a osteopatia, é super importante. E vocês já vão entender por quê. E seguindo disso, a gente tem todo o trabalho de parto, que também, lógico, é um processo é, traumático para toda criança, no sentido de ela suporta as contrações, né? Ela utiliza, né? Ela vai passar pela região da pelve, se for um parto natural, ela utiliza das suas movimentações e apoios na pelve da mãe, na região da cabeça, do crânio, para que isso aconteça. Então, sim, ela vai sofrer compressões, pressões, e que para a gente na osteopatia isso é muito importante. Então, uhum, algumas vezes, por exemplo, algumas coisas que alguns pacientes me falam e que ainda não é claro para os pacientes que isso pode ter a ver com a queixa que a criança apresenta depois. Então, por exemplo, esses dias atendi um bebê e que não foi a primeira vez, vários bebês já vieram assim, e que a mãe falava assim, ah, ele tem muita cara de bravo.
Então eu falo, ele tem muita cara de bravo, ele tem muita cara de bravo porque o bebê era assim. E aí, à medida que a gente vai conversando, a gente vai falando assim, mas como foi o parto? O parto foi tudo bem, foi tudo normal, não teve nenhuma, né? Não precisou de nenhum procedimento, né? Foi tudo tranquilo. Mas teve alguma dificuldade ali no encaixe, na hora do expulsivo, né? Teve alguma dificuldade na movimentação da criança? E muitas vezes o que elas fazem não, realmente ali na hora a gente teve que fazer alguma manobra, a movimentação da pelve, o obstetra teve que ajudar um pouquinho, porque ele não queria encaixar ou ele não queria descer. E nesses Uhum. momentos é que a cabeça da criança vai sofrer compressões em alguns pontos. Então, por exemplo, esse bebê que tem aquela marquinha aqui e que a gente tem a impressão que ele está sempre bravo porque ele tem aquela marquinha bem nessa região do nariz, muitos deles têm o que a gente chama de compressão de face. Então, quando Uhum. ele estava passando pela pelve, em algum momento ele teve apoio sobre a região frontal, e aí essa pressão faz com que eu tenha dificuldade na expansão e movimentação dos ossos da face. Então, aquela pessoa, aquele bebê que tem a face mais amassadinha, né? Outras coisas, às vezes a gente olha, tá bem marcadinho de um lado, bem marcadinho do outro, a gente fala, mãe, pai, será que teve alguma dificuldade ali no encaixe, na movimentação? Então, são esses momentos que podem, sim, trazer algumas restrições, principalmente agora falando da movimentação do crânio e do pescoço da Uhum. criança, que podem, depois do parto, depois que inicia a amamentação, facilitar que exista alguma dificuldade na adaptação da criança. Tem a preocupação da questão do crânio, por exemplo, para a gente, né? Por que é importante todos esses processos, pressões, é que para as vísceras funcionarem, elas precisam que nervos falem como as vísceras se mexem, né? Como elas têm que contrair, relaxar e tudo mais, que nem com os músculos. E os Uhum. nervos, um dos principais nervos que controlam isso, né? Ele se chama nervo vago, ele sai daqui da base do occipital, né? Isso. E compressões nessa, não só nessa no occipital, né, ideia, mas qualquer região do crânio pode Qualquer região. afetar direta ou indiretamente por onde esse nervo passa. Além disso, esse nervo ele vai passar por toda a região cervical, ele vai passar por dentro do tórax, do lado do esôfago, tem uma parte dele que volta ainda enquanto a outra desce. E daí tem uma hora Uhum. que ele passa por um músculo junto com o esôfago, a aorta e veias, estruturas, que é o hiato esofágico, né? Que ele passa por dentro do diafragma. Isso. E E esses ele vários locais que eu alcança. citei, né? Isso, Isso, eu ia falar por que ele alcança favor. esse nervo vago, então ele é o principal nervo de controle visceral que a gente tem. Então ele tem Uhum, ações tanto na região dos olhos, boca, na região da garganta, participando também da deglutição, passando por coração, pulmão, até que ele uhum. atravessa o diafragma e encontra as vísceras abdominais. Então toda a parte digestiva no seu final do intestino é controlado pelo vago. E o vago, ele vai atravessar o diafragma, o músculo diafragma, envolvido ali no esôfago, né? Então ele não passa um nervinho, assim, dois nervinhos, assim, Uhum. certinhos, né? Ele vai formar um emaranhado, abraçando o Uma esôfago rede, né? e uma rede e passando para a região do abdômen e lá ele vai se expandir para todos os órgãos abdominais. É. Então, o que, que o vago faz? Ele facilita a movimentação, ele que vai controlar o peristaltismo, ele vai controlar a produção de enzimas para digestão, ele vai estimular a produção de suco gástrico. Então, ele faz parte do controle de uma boa digestão. E aí, se a gente tem uma restrição em qualquer região de passagem, né, desse nervo, É. a gente pode ter uma Zonas de alteração compressão. da sua função. Isso, exatamente. É. E Eu, uma das eu, coisas que podem levar, né? Pode, pode desculpa, falar? Deia. Não, eu, Eu eu, acho eu que essa costumo. questão. O delay, por favor. Não, o que eu ia falar é que algumas pessoas acham muito abstrato pensar que qualquer restrição no trajeto do nervo vago, né, que é o nervo que controla as vísceras, possa realmente gerar um prejuízo. E aí, normalmente eu falo assim: pensa, você já teve uma ciatalgia? Você já teve uma dor no ciático? Alguma vez na Uhum. vida? Conhece alguém que tenha?
A dor no ciático é reproduzida por uma compressão do nervo. Então, a pessoa perde, muitas vezes, o movimento da perna, sente muita dor, Uhum. pode perder até a sensibilidade, porque a função do nervo foi prejudicada por conta de uma compressão. Se isso acontece com um nervo como o ciático, por que não aconteceria com uma compressão do nervo vago? É. Então, quando eu tenho uma compressão do nervo vago, eu perco função do nervo vago. E isso Uhum. envolve tanto questões de dores de cabeça, né? Até deglutição, até toda a parte do Cólica, sistema cólicas, também. toda a parte do sistema gastrointestinal. Então, sim, isso pode acontecer e é uma das grandes causas, uma das principais causas para facilitar o aparecimento de refluxo, né? Então, essas alterações cranianas, cervicais, compressões nessas regiões do nervo, tem outros nervos também, não sei se a gente entra no mérito de nervo frênico, por exemplo, que vai controlar o Sim. diafragma, né, que é extremamente importante que ele saiba cervical. O diafragma Uhum. controla muitas coisas, tem muitas funções além da questão respiratória, né? Isso. Então, quando a gente vem com o olhar da osteopatia, a gente não vai olhar, né, o refluxo em si, mas a gente vai também olhar quais regiões estão alteradas, né, no corpo de mobilidade desse paciente que justifiquem, de alguma forma, a queixa desse bebê, por exemplo, né, se for alguma Isso. questão. Então, eu posso ter alterações cranianas que levem ao refluxo, posso ter alterações cranianas que levem à cólica, que é outra alteração, né, que levem Uhum. a parte de baixo, podem levar a alterações nos músculos que controlam a língua, que fazem o controle dessa sucção desse bebê, né, que vai alterar a forma como ele está engolindo esse conteúdo, quanto ele consegue engolir. Então, eu acho que isso é uma forma da gente colocar, né, expor para as pessoas entenderem o quão complexo é, né? Eu não vou tratar o estômago, né, quando tem um refluxo, mas eu vou avaliar todo o sistema dessa criança, né? Como ela está Exatamente. funcionando. Eu já tive Isso. criança que eu tratei que já era uma alteração devido a problemas respiratórios, né? Então, uma Uhum. alteração da tensão em todo o tórax alterava a forma como esse esfíncter, né? Porque o que a gente fala, esse esfíncter, essa válvula, ele está na transição, né? Tem um recorte, né? Feito por esse músculo diafragma. E é um tubo que corta esse diafragma, né? Essa situação. E quando tem uma alteração entre esses dois sistemas, né? Eu falo isso da vivência que eu tive, a criança teve uma parada cardiorrespiratória. Então teve uma Uhum. alteração do pulmão, por exemplo, né? Sim. E isso levou a um quadro futuramente de refluxo. Então, só que eu não tratei o esôfago ou o estômago, mas todo a fáscia cervical, torácica, a gente tenta reequilibrar essas estruturas, né, para que essa melhora da Exatamente. função dessas estruturas faça com que o corpo se normalize e funcione da melhor forma possível sem que haja um refluxo, por exemplo, né, que é uma Isso. consequência, não a causa. E muitas vezes também, então a gente falou a questão do controle, né, e do controle muscular também relacionado ao refluxo, falando desse nervo, mas existem também, por exemplo, algumas alterações como o aumento de pressão intraabdominal, que gera uma pressão maior no estômago e facilita o refluxo. Então, isso é um ponto também. Tem muitas Uhum. crianças que vêm com uma formação de gases muito grande, o que já demonstra uma dificuldade, uma debilidade do sistema gastrointestinal de trabalhar, e esse aumento de gases ou essa demora de funcionamento do intestino da criança facilita também que o refluxo seja gerado. Isso atrasa a digestão, isso aumenta a pressão sobre o esfíncter. Então, Uhum. isso é uma causa. Outra coisa, tem muitas crianças, a gente falou muito da entrada do estômago, mas tem muitas crianças que na avaliação a gente percebe uma restrição na saída do estômago. Então, em vez de Sim, eu não muita ter aquele força para fazer, controle, né? isso, aquele controle da entrada, eu tenho a primeira parte do intestino que a gente chama de duodeno, que é uma parte super importante também para a digestão. Eu tenho essa parte restrita.
E aí, com essa digestão demorada e essa dificuldade em dar continuidade ao conteúdo, eu tenho ali o leite por muito tempo dentro do estômago. E isso pode perdurar até a próxima mamada. E aí a criança se mostra não muito interessada na hora de mamar, ela vai se mostrar um pouco, pode se mostrar um pouco nauseada, como se fosse, por exemplo, eu sempre falo para os pais, imagina quando você está com aquele estufamento, parece que seu estômago não fez digestão do que você comeu mais cedo e agora você vai comer de novo. Então, isso gera um Uhum. desconforto. E muitas crianças têm refluxo ou desconforto, ou até cólica, nesse sentido. Acho que a Evelyn Tem duas perguntou perguntas que eu aqui, estava anotando aqui. a Evelyn perguntou, quando a mãe chega com a queixa do bebê que chora muito, ele é avaliado como um todo, é tratado como um todo, ou é olhado algo mais específico? Quer falar, Lucas? Eu acho que assim, vai ser avaliado como um todo, de qualquer forma, mas só que a gente vai direcionando nossas perguntas para a gente chegar no ponto principal da causa da disfunção do paciente, né? Então, eu gosto muito de que ele falou dessas perguntas. Não que existe um questionário de pergunta que você tem que fazer, que vai Uhum. isso. Só que por uma questão de raciocínio, lógico, que a gente desenvolve e aprende, né, na formação, existem circunstâncias que que a família vai falar sobre o bebê, que vai me levar, né, que nem a Andrea falou, por exemplo, a questão do duodeno, que vai me levar a procurar mais questões, alterações de motilidade, de movimento em Uhum. determinados pontos do corpo. Então, eu acho que ela parte de um global para entender como que esse paciente está Isso. nesse ambiente, como que ele está o sistema dele, e ela vai evoluindo para algo específico, porque também não é algo. Ela é global, mas ela é Isso. individualizada, né? O que acho que o Lucas é uma coisa que a gente tem dificuldade mesmo de É, expor para o paciente é que a osteopatia é sim uma terapia, né, uma abordagem de característica holística. Então a gente quer entender o corpo como um todo. Na nossa avaliação, realmente, a gente leva em consideração o corpo como um todo e a gente avalia, tem formas e técnicas de avaliar para encontrar quais regiões do corpo têm restrição. Não sei se travou. Vocês estão me escutando? Tá me vendo? Tô te ouvindo. Aí. então eu vou deixar no 3G agora. Então a gente vai buscar onde estão essas restrições, onde estão essas dificuldades, a gente chama de disfunções no corpo da criança. E a partir daí a gente vai tratar regiões específicas. Então a gente É, parte de uma avaliação que é do todo, considerando o todo, mas buscando restrições ali específicas, até porque a gente a criança, né, o corpo da criança, ela tem uma possibilidade de reequilíbrio, uma possibilidade de resultado mesmo muito incrível. E ela necessita de pouquíssimo estímulo para gerar um resultado, para gerar uma resposta. Então, a gente não faz técnicas no corpo inteiro da criança. Muitas vezes a gente faz, né? Eu faço 5 técnicas, nem parece, mas eu faço 5 técnicas na criança em 5 pontos específicos e é a partir daí que a gente vai esperar a resposta. Então a gente não sai tratando a criança como um todo e as técnicas são muito suaves também. E ela uhum. responde super bem nisso. Gente, peço desculpa pela Eu, minha internet. Eu tava no Wi-Fi, eu troquei pro 3G, eu acho que tá meio oscilando, mas normal. qualquer coisa. Acho que é isso. A segunda pergunta dela é sobre essa questão: se o paciente não tem queixa, Ah, isso é devo levar legal. ao osteopata ou não? Eu tive uma experiência recente de, assim, tecnicamente o paciente não tinha. Ele sofreu intercorrências, mas não tinha queixa. Um Uhum. bebê que não chorava, dormia bem, não, nem nada. Só que eu fui ver porque era Uhum. filho de uma filha de uma colega minha, de uma amiga. O neto, né, de uma colega minha. E quando Uhum. eu fui avaliar a criança, ele estava com uma semana, 7 dias. Não tinha nenhuma queixa, mas ele tinha uma simetria de crânio, que a gente chama de plagiocefalia posicional.
E uma plagiocefalia que tem que ser tratada, né? Quando tem um índice, né, que a gente usa como referência para tratamento, e ele estava já no índice. Então, assim, esse é um caso que a criança teve intercorrência, mas não tinha sintomas, né? Mas ela tinha uma questão, né? Eu não sei, a gente está tratando, ele está respondendo super bem, mas eu não sei como também ele seria se ele não tivesse tratamento. A gente sabe que o acúmulo de disfunções, né, que a gente fala, o acúmulo de tensões no corpo por várias questões, faz com que você se torne menos capaz de se autocurar, de regenerar frente a outras situações. Então é como se a gente fosse como aquele brinquedo que é um bloco de madeira, eu esqueci, é Jenga. 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 Eu penso que a gente é tipo um Jenga. Então, É, assim, cada Jenga. vez que acontece uma disfunção com a gente tira um bloquinho. Vai tirando um bloquinho, vai tirando um bloquinho. Chega uma hora que esse bloquinho vai despencar. Então, quanto menos eu gerar tirar esses bloquinhos, quanto mais eu deixar essa estrutura íntegra, melhor ele vai responder mais pra frente. Mas ele Então, pode suportar também. ele pode suportar, eu não preciso ter uma questão. Eu posso ter criança que tem alterações, que nem a Deia até falou, tem o refluxo oculto, tem alterações, padrões motores e de posturas que os pais não veem como questões anormais, né? Uma Uhum. criança que às vezes tem uma pressão maior, por exemplo, no occipital, é muito comum no occipital direito, ela vai desenvolver o que a gente chama o bebê em banana, que é um bebê mais incesinho, e isso vai alterar as formas como ele se movimenta, né? Pode gerar questões de atraso motor. Então, pode ser que não tenha um sintoma de dor ou um sintoma muito visual, assim, só Mas que tem de a qualquer restrição. forma, mas tem uma restrição que é importante que a gente Isso. trate para que o todo fique bem e que ele tenha boas respostas, uma boa qualidade de vida para frente, né? Uma coisa legal de se falar é que a gente tem alguns países. Ah lá, a Evelyn acabou de mandar. Tem alguns Falou. países, por exemplo, na França, em que os bebês eles são avaliados, muitas vezes são avaliados ainda na maternidade, antes de sair do hospital, são avaliados por um osteopata para que procure essas restrições e trate essas restrições Uhum. preventivamente. Então, porque a gente vê realmente que a criança gera menos sintomas, menos sofrimento, menos alterações ao longo da vida, ao longo do seu desenvolvimento, a partir do momento que ela é tratada preventivamente. Acho que vale aqui a gente falar também que, por exemplo, na Realize a gente tem uma experiência que eu acho que é muito rica e que é para poucas pessoas, assim, poucas pessoas no Brasil que Sim. têm essa Nossa, nem me oportunidade. fala. Então, todas as gestantes, né, as famílias que são acompanhadas no pré-parto e que são acompanhadas aí pelas doulas durante o parto, todas essas famílias têm uma consulta com osteopatia para o bebê no Uhum. pós-parto. Então, no momento que os pais se sentem confortáveis de levar o bebê, nós atendemos, nós fazemos essa avaliação e não necessariamente o bebê precisa ter um sintoma. Então, ele vem, a gente faz uma avaliação completa e procura essas restrições e trata essas restrições. E o importante disso é igual o Lucas falou, numa dessa a gente acha restrições que naquele momento É. não necessariamente são um problema. Então, lógico, muitas crianças a gente percebe restrições no crânio que a longo prazo podem gerar uma assimetria, uma plagiocefalia severa, né? E mesmo que não seja severa, mas pode gerar um problema. Então, crianças que têm alterações de deglutição, movimentação da língua, movimentação cervical, tudo isso a longo prazo vai gerar alterações, vai gerar prejuízos no seu desenvolvimento. E até crianças que muitas vezes ainda não têm muitas queixas de cólica e de refluxo, mas apresentam restrições que podem facilitar que isso venha a acontecer. Então, a gente também trata nesse aspecto. Então, acho que é uma oportunidade da gente prevenir que essas coisas aconteçam, prevenir que eles tenham essas alterações significativas e que tem funcionado muito bem. Então, o que a gente tem pensado, um dia alguém me perguntou sobre... não lembro nem se foi você, Lucas, ou foi outra pessoa que me perguntou sobre bebês com plagiocefalia logo no início, ou bebês com torcicolo logo, como a gente percebe logo no Uhum. início. E dizer que, por exemplo, esses bebês que a gente acompanhou na Realize desde o comecinho, né, acompanhou desde o parto,
são bebês que que não chegaram a entrar num diagnóstico de plagiocefalia e nem de É, torcicolo, porque foram bebês que foram tratados nas primeiras semanas e que mesmo que é. eles pudessem transparecer, né, esses diagnósticos, então são bebês que já a movimentação dele, a movimentação do crânio foi tratado antes disso. Isso é super importante. E eu acho que uma questão importante, né, nisso, que daí vem a pergunta, quando que eu posso levar meu bebê? Porque é muito frequente, a partir de quando, Uhum. né, que você pode levar para osteopata? Gente, pode recém-nascido, né? Não tem problema, tem que ver o quanto a família tá Pode confortável, me né? chamar para o parto, tô brincando. Na hora. E eu vejo que muita gente ficou preocupada com isso. Se pode já. Eu acho que o bebê mais cedo que eu já atendi foi com 4, 7 dias. Uhum. Então, não tem problema, não tem a partir de 2 meses. Não, Não. você pode ser recém-nascido, na semana que nasceu, desde que os pais estejam bem também, para poder Isso. trazer, desde que Eu agora a gente eu já está. já tratei bebês de amigos de 2 dias, então era alguém que Ai, tinha acabado de chegar em casa. Então é uma oportunidade muito legal mesmo. Tão fresquinho. e quanto mais cedo, né, daí mais são as possibilidades de regeneração, porque mais elástico, entre aspas, assim, o corpo da criança é mais moldável, né? Sim. Porque Porque se a gente. mais recentes são essas tensões, né? É, Então, é claro que a gente sempre fala, quando se sentir confortável, quando quiser trazer no consultório, né? A gente vai trabalhar. Mas não necessariamente tem muitos pais que ainda esperam aparecerem os sintomas, né? Então, não uhum, necessariamente espere aparecer os sintomas, porque quando é, aparecem os sintomas, isso vem uma irritabilidade, já vem uma dificuldade com o sono, então já vem essa bola de neve já começa a descer ali, né? E aí fica um sim, pouco mais difícil. sim. Então, pode sim, desde o início. E se não for, a gente vai tratar com sintomas também. Acho que a Eu gente acho que ele está. Tem mais alguma tá pergunta? acabando. Eu Isso, quero tem só poucos reforçar a minutos. questão assim, então, acho que da osteopatia a gente tem a questão manual, né, que a gente trata, mas existem as orientações que às vezes a gente faz os encaminhamentos por profissionais específicos, porque Sim, às vezes além de uma questão mecânica, alterações mecânicas de disfunções somáticas, que a gente chama, podem ter alterações na alimentação que essa mãe está tendo, está providenciando para a criança, né? Então é interessante que se converse com uma nutri nesse aspecto, ou com um pediatra, né? A própria pega, né, do bebê, além da gente tratar super essa questão da importante. amamentação, da dificuldade da amamentação, mas também tem que ver como que está todo o manuseio e essa relação. Então, acho que a consultora de amamentação tem um papel fundamental nessa parte que a gente faz esse encaminhamento. Eu queria, eu não sei se eu queria ver com a Flávia depois, se ficou claro para ela a questão da que a gente falou do Luftal, né? Se a Ah, sim. medicação vai ter que ser usado para a É, vida toda, eu acho que ou eu não sobre sei se ela isso, ainda está aí para falar se foi respondido ou não, se ela sobre a entendeu. questão de medicamentos, né, de tratamento, muitas crianças já chegam, já têm feito o tratamento alopático, né, o tratamento comum com os pediatras. E o que eu sempre falo é que a alopatia, o tratamento com medicamento, ele está ali como suporte na hora do momento agudo. Realmente, há momentos que são necessários diminuir os sintomas, porque esse sintoma gera sofrimento e gera prejuízos para a criança. Mas entender que esse tratamento é o tratamento dos sintomas, então ele não deve ser Uhum. exclusivo. Vamos dizer assim, essa Sim. única forma de tratar. Então, deve ser pesquisado o diagnóstico e realizado um tratamento em que realmente trabalhe na cura, vamos dizer assim, né? No Uhum. reequilíbrio, de um bom funcionamento, não só em questão do refluxo, mas de qualquer alteração gastrointestinal da criança. A gente não chegou a falar muito de Sim. cólica, nem de constipação, mas se vocês quiserem, né, deixar muitos comentários para a gente depois, Sim. a gente pode fazer outro dia também sobre outros assuntos. E uma coisa também eu queria finalizar falando uma coisa assim que
para a gente parar um pouquinho para pensar, né, como a gente está tratando essas crianças nesses primeiros meses de vida e pensando como que essas crianças estão se desenvolvendo e quais adultos nós estamos formando. Então, quando a gente fala de muitas crianças que têm dificuldade na alimentação, que muitas vezes passam como crianças chatinhas de comer, né, crianças que não comem qualquer coisa, não querem comer muito, têm dificuldade, passando para adolescentes que têm problemas gastrointestinais desde muito cedo, passando para adultos que têm problemas gastrointestinais, problemas respiratórios associados, né? Então, de que forma que a gente está levando isso ao longo da vida? E entender que quando a gente trata nesse momento, que é o momento do ápice da adaptação, né, e do desenvolvimento desse sistema na criança, olha a possibilidade que a gente tem. Então, a gente está falando de uma criança se desenvolvendo melhor, mais saudável, uma criança que vai entrar na introdução alimentar com muito mais capacidade de digestão e adaptação, uma nutrição muito mais rica, mais íntegra, e é um adolescente, um adulto que vai ter uma melhor, sim, resposta nesse sentido. Então, olha o quanto a gente pode oferecer no sentido de tratamento e não só se livrar dos sintomas, né, enquanto eles aparecem, e quando eles desaparecerem, a gente para de tomar o medicamento. Então, eu acho que quando a gente vai nessa direção, né, eu acho que o sentido de saúde, de promover saúde, ele fica muito mais claro e muito mais aproveitado, vamos dizer assim, a longo prazo também. Eu acho que essa é a mágica da pediatria, né? Que a repercussão que isso pode ter e que isso tem, né? Não só no momento presente, mas no futuro que você gera nessa criança, são muitas quando essas questões das relações entre os pais e os filhos, né? Também. Então, como isso melhora, como isso muda. Então, essa é a mágica da pediatria que eu acho que a gente se encanta, né? Como a construção de afetiva, emocional da criança também influencia, né? E, Lucas, acho que a gente vai ter que finalizar antes que o Instagram nos expulse. Mas a gente volta outro dia e conversa mais daí, acho que sobre pediatria e outras coisas aí. A gente continua conversando sobre o assunto mais pra frente. Qualquer dúvida, a live vai ficar gravada no IGTV da Realize. Então, é só mandar lá e a gente também vai estar vendo os comentários, a gente escreve e daí na próxima a gente continua falando. E é Com certeza. Obrigado, Déia. Obrigado a todo mundo que participou. E estamos à disposição, né, Déia? Isso aí. Evelyn, a gente vai ver, então. A gente faz um só sobre cólicas e só sobre intestino e outros sintomas assim. Tá Com bom? certeza. Muito obrigada, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.